Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. 11 em ponto. Jornal das 11 na Rádio Observador, uma edição da Beatriz Félix. E Beatriz, a Proteção Civil registrou quase 400 ocorrências até às 6 da tarde. Todas relacionadas com a situação meteorológica adversa que está a afetar o território de Portugal continental, mesmo assim hoje com algumas melhorias no tempo. No ponto de situação feito em comunicado, a Proteção Civil aponta para quase 19 mil ocorrências registadas desde o dia 1 de fevereiro. Coimbra mantém-se a sub-região mais afetada, seguida da região oeste e também da Grande Lisboa. Mesmo assim, a Proteção Civil não especifica o tipo de ocorrências que estão em causa. E Beatriz, desceu entretanto o número de pessoas sem eletricidade em Portugal. Ainda assim, são 26 mil pessoas que permanecem nesta situação. É o que diz o mais recente balanço da E-Redes, também através de um comunicado. Os clientes mais afetados pertencem às zonas de maior impacto da depressão Christine, como por exemplo a região de Leiria. Nessa zona mais crítica, 16 mil pessoas não tinham ainda eletricidade às 5 da tarde deste sábado. Por isso, a E-Redes assegura que tem continuado focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, em particular nos lugares mais afetados pelo mau tempo. No balanço anterior, feito esta manhã, a E-Redes apontava para mais de 30 mil clientes sem energia em Portugal. E, entretanto, os habitantes da localidade de Póvoa de Manique, no concelho da Azambuja, já podem, Beatriz, regressar a casa. Isso mesmo, foi um anúncio feito em comunicado pela Câmara Municipal. As pessoas foram retiradas já há cerca de uma semana por causa do impacto do mau tempo na barragem da Retorta, localizada na Quinta da Torre Bela. Mas hoje o Laboratório Nacional de Engenharia Civil fez uma avaliação técnica e por isso concluiu que estão reunidas as condições de segurança da barragem e as pessoas podem então voltar a casa. E seguimos com um pedido ao Governo, é da Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, que pede apoios para a comunidade pescatória. Comunidade que perdeu os rendimentos devido ao mau tempo. Este que foi um apelo feito em declarações aos jornalistas no final da visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve esta tarde no concelho de Alcácer do Sal. A autarca Clarice Campos explica então que a comunidade pescatória de Carrasqueira foi bastante afetada pelo temporal dos últimos dias e por isso há cerca de 30 pescadores que estão neste momento sem poder estar em atividade. Há vários dias não pescam nada há muito tempo. E antes disto, também nessa visita a Alcácer do Sal, o Presidente da República deixou uma sugestão ao Governo que seja criado, Beatriz, um fundo de calamidade. Isto porque Marcelo Rebelo de Sousa defende que as vítimas da tempestade Christine não devem ser impedidas de receber apoios do Estado por terem dívidas fiscais. Este que era um dos critérios definido pelo Governo em Conselho de Ministros. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa discorda desta posição do Executivo liderado por Montenegro e diz que deve então ser criado um regime menos pesado para todos aqueles que sofreram com as tempestades. Esse aí tem que ser protegido. Aí tem havido uma preocupação de encontrar com medidas, para já imediatas, a suspensão de obrigações fiscais ou do cumprimento de obrigações fiscais e depois tem que se ver, efetivamente, como é que as pessoas recuperam de forma a poderem pagar impostos. Não podem ser penalizados por isso, é isso? Não, sobretudo devem ser ajudados por aquilo que lhes aconteceu. Exatamente, não é só não ser penalizados, mas terem um regime mais favorável por causa disso. Marcelo Rebelo de Sousa insiste também numa outra necessidade de criar um fundo de calamidade para a prevenção de situações futuras. Há países mais avançados que criaram fundos de calamidade avultados para quando chegar uma situação dessas poderem enfrentar. Não ter de ser cada vez que sucede, vamos lá ver onde é que vamos buscar dinheiro ao Orçamento de Estado ou a fundos europeus, ou vamos buscar de emergência para resolver. É uma ideia a discutir. Foram declarações e também alguns apelos feitos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta tarde, numa visita a Alcácer do Sal, uma das regiões mais afetadas pelo mau tempo, aqui num registro captado pela SIC Notícias. E ainda sobre essas mesmas consequências, a Câmara de Almada, que pede à população para que se mantenha afastada, Beatriz,
dos locais interditos por o risco de derrocada. E são eles Porto Brandão, a Zinhaga dos Formosinhos e também as Arribas e Pontões da Costa da Caparica, que são estes os locais de maior risco. Através de uma publicação na rede social Facebook, a autarquia explica que os terrenos estão neste momento saturados pela chuva intensa que se fez sentir nos últimos dias e alerta que ultrapassar barreiras colocadas pelas autoridades pode colocar as pessoas em riscos desnecessários. A Câmara de Almada adianta também que estão a decorrer trabalhos técnicos no terreno e análises de risco em vários pontos do concelho. E depois do mau tempo das últimas semanas, dados mais animadores, o nível do Tejo deve continuar a descer durante a noite. Uma tendência que se tem vindo a manter ao longo deste dia. A expectativa das autoridades é que continue a baixar também ao longo desta noite e pela madrugada fora, é o que diz à luz a fonte da Proteção Civil. Embora ainda haja bastante caudade, já não há risco de inundação. A barragem de Castelo Bode continua a fazer descargas, mas o volume de água libertado está a ser conjugado com as barragens espanholas para garantir que o nível do Tejo continua a descer e por isso não são para já esperados mais problemas. Mudamos de tema nesta edição das 11 e falamos de atualidade internacional, isto porque a Arábia Saudita afirma que precisa de ver o fim real do conflito na faixa de Gaza antes de se comprometer, Beatriz, com a reconstrução do território. Uma informação avançada, Vicente, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, ao jornal Haaretz, explica que a Arábia Saudita apoia totalmente o plano de paz e o Conselho de Paz para Gaza, mas que primeiro é preciso ver o fim real deste conflito. O que é que significa? Que tem de haver clareza sobre quando é que Israel se vai retirar, quando é que o Hamas vai ser desarmado e também, no fundo, quando toda a gente vai cumprir com todos os 20 pontos do plano de paz para Gaza. O Ministro saudita diz ainda que os Estados Unidos estão a trabalhar nesse sentido e diz também que vai haver uma reunião já no próximo dia 19 de fevereiro, na próxima semana, que vai permitir ter mais clareza sobre o futuro e a partir daí, sim, poderá começar a ser traçado o caminho da reconstrução de Gaza. Temos também para escutar Paulo Rangel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, reconhece que os Estados Unidos violaram o direito internacional na questão da Venezuela, mas sublinha, Beatriz, que Nicolás Maduro não pode voltar ao poder. E foi num painel de debate sobre a segurança no continente americano que o ministro português diz que se trata de um caso delicado, isto olhando para o panorama internacional. É evidente que o direito internacional foi violado, mas a forma de reintegrar, de restaurar o direito internacional não é trazer Maduro de volta. Isto significa que o problema não é tão preto no branco como as pessoas normalmente dizem. Caso contrário, diz-se-ia que para restaurar a integridade do direito internacional, o antigo presidente deveria voltar a assumir a presidência. E ninguém diz isso. The former president should become president again. And nobody says that. Foram declarações de Paulo Rangel na Conferência de Segurança de Munique, em que sublinha também que Portugal nunca reconheceu a eleição de Nicolás Maduro como presidente oficial da Venezuela e diz que, para já, o mais importante é que haja uma transição democrática neste país. E também nessa Conferência de Segurança de Munique, o primeiro-ministro espanhol pede às potências internacionais, Beatriz, para que impeçam uma nova corrida ao armamento. Pedro Sánchez diz mesmo que isso seria um erro histórico que não deve ser repetido. Foi esta a mensagem que deixou no discurso da Conferência de Segurança, em que sublinha que existe neste momento um novo despertar das potências para a expansão dos arsenais nucleares e deixa por isso um apelo a todos estes países que interrompam o rearmamento nuclear, que se sentem à mesa das negociações e acabem por assinar um novo acordo para limitar o número de armas nucleares estratégicas. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deixa ainda uma outra nota, diz que a Europa deve ter como prioridade, para já, o reforço das capacidades de defesa. 11h09 e não vamos fechar esta edição das 11, Beatriz, sem antes atualizarmos a informação de âmbito local. E começamos com o Fundo de Emergência Social lançado pela Caritas Diocesana de Leiria, que já angariou mais de 1,5 milhão de euros. O objetivo é apoiar as famílias que foram diretamente afetadas pelos danos provocados pela Depressão Christine. Na quarta-feira, a instituição vai reunir com os presidentes de junta e dos municípios afetados na zona Leiria-Fátima para esclarecer o funcionamento deste fundo social. E em Sesimbra começou hoje a reparação, de acessos à zona portuária que ficaram danificados devido ao mau tempo, um anúncio que foi feito pela Câmara Municipal através de uma publicação no Facebook. O autarca Francisco Jesus explica que a Infraestruturas de Portugal avaliou o terreno e concluiu que agora está mais estável.
A proibição de venda de álcool para consumo exterior dos comércios entra hoje em vigor em Lisboa, um regime que foi aprovado há cerca de um mês pela Câmara Municipal. A proibição está então em vigor de domingo a quinta-feira, a partir das 11 da noite até às 8 da manhã do dia seguinte. À sexta-feira, sábado e vésperas de feriado, aplica-se a partir da meia-noite. E em Gaia foi cancelada a construção da piscina olímpica na Lavandeira. O anúncio foi feito pela Câmara Municipal num vídeo publicado nas redes sociais. Um projeto que valia 10 milhões de euros e arrancou em março, mas ficou marcado pela polémica devastação de centenas de árvores e por isso a Câmara de Gaia diz que a área vai ser devolvida ao Parque da cidade. E em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, vai ser inaugurada amanhã uma exposição de chapéus feita por designers e profissionais do Instituto Português de Oncologia do Porto, intitulada Chapéus com Atitude, Criar com o Coração. É uma exposição que quer celebrar o poder transformador da criatividade. Estreia amanhã às 3 da tarde no Museu da Chapelaria. E Rio Maior vai receber mais de 400 atletas no Dia Mundial de Polo Aquático Masculino, sub-18. A cidade vai ser também casa do Campeonato do Mundo entre 27 de junho e 4 de julho. Esta que é uma competição organizada pela World Aquatics e em parceria com a Federação Portuguesa de Natação. E por aqui voltamos a mergulhar nas notícias às 11h30, também com a edição da Beatriz Félix.